O segurado especial é o nosso agricultor, a nossa agricultora, o pescador, o extrativista, o seringueiro. Então, esse público é o qual nós denominamos de segurado especial. E o segurado especial, quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber, Zé, que a partir da Constituição Federal de 1988, ele começou a ganhar notoriedade, ele viu o seu direito salvaguardado, ele viu o seu direito protegido. Até a Constituição Federal de 1988, nós não tínhamos a garantia de um salário mínimo como nós temos hoje para o segurado especial, para o agricultor, para a agricultora, para você que nesse momento me ouve na zona rural do seu respectivo município. Então, está presente na Constituição Federal, no artigo 198, parágrafo 8º, no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2, que determina a idade mínima para essa aposentadoria, que é 60 anos homem e 55 anos mulher. E a comprovação, Zé Neto, da atividade rural. E essa comprovação pelo período de 15 anos ou mais. Então, o agricultor, a agricultora, ele vai comprovar esse período de 15 anos de prática da atividade de agricultura para assim garantir o seu benefício. Vamos a alguns casos práticos, perguntas frequentes que as pessoas fazem justamente sobre o segurado especial. Uma pessoa que trabalhou em São Paulo por um determinado período e depois ela retorna para a sua cidade natal. Como é que fica a aposentadoria de uma pessoa como essa? Olha, digamos que ela, antes de fazer essa viagem para São Paulo, ela tinha uma atividade de agricultura. Se ela tinha um período de agricultura e foi para São Paulo, trabalhou lá de carteira fichada, etc., ela pode pensar numa aposentadoria híbrida. E por que o nome híbrido? Porque há uma junção de períodos. A junção do período rural com o período urbano. Então, é possível sim essa aposentadoria e tem algumas regras, né, que devem ser observadas, né, como a idade, o período que você trabalhou na zona rural e o período que você trabalhou na zona urbana. Uma dúvida muito presente também, Zé Neto, eu quero ter uma aposentadoria como segurado especial, como agricultor. Eu preciso ter terra na zona rural para poder pedir essa aposentadoria? Evidentemente que não. Você pode muito bem morar na zona rural ou morar na zona urbana e trabalhar na zona rural. Não tem terra, não tem propriedade, mas aí você tem um contrato de parceria que você celebra com o proprietário daquela terra para poder lá produzir. Então, o seu direito, enquanto agricultor ou agricultora, ele deve ser respeitado porque você está trabalhando nessa atividade. Obrigatoriamente a pessoa tem que ter contribuído por um determinado período a um sindicato de trabalhadores rurais ou não? Não precisa. A portaria 990 do INSS, precisamente no seu artigo 93, ele apresenta 35 provas que podem ser utilizadas pelo agricultor para comprovar sua atividade na zona rural. E dentre essas provas, eu gostaria de destacar documentos da igreja, o batistério que você fez, o seu casamento, documentos da unidade básica de saúde, você foi lá fazer um serviço odontológico na unidade básica de saúde, coloque lá na fichinha que você é agricultor, que você é agricultora, a matrícula das escolas. Isso tudo são provas que corroboram para que você consiga a sua aposentadoria. E a contribuição para o sindicato é uma dessas provas. Só que, como nós sabemos aqui no Brasil, essa contribuição sindical ela deixou de ser obrigatória. Então, você, cidadão ou cidadã, contribui com o sindicato se desejar. Isso não lhe impede de que você possa se aposentar na condição de agricultor ou de agricultora. E esse rol amplo de 35 provas, você pode aproveitar. Se veio aqui na cidade, Zé Neto, lá na casa do agricultor, comprou uma enxada, comprou uma foice, comprou um carro de mão, guarde as notas para que você possa comprovar a sua atividade rural. Você fez o cadastro para o Garantia Safra, você pegou os sementes na Emater, para quem é aqui da Paraíba, né? Então, isso tudo são provas que indicam que você está ali naquela atividade rural.
Para você que está acompanhando o Olho Vivo, a gente recebe hoje o advogado Jonatas Maciel. A gente está falando sobre aposentadoria para trabalhadores rurais. Você falava agora há pouco sobre aposentadoria híbrida, né? O que de fato é e o que fazer para solicitar uma aposentadoria como essa? Pronto. O procedimento é este. Você precisa ter um período de atividade urbana e um período de atividade rural. Então, a aposentadoria híbrida é a junção desses dois períodos com a idade mínima para a aposentadoria, e aí você vai conseguir, comprovando esses dois períodos, ter essa aposentadoria híbrida. E o procedimento é aquele procedimento normal que acontece nos benefícios. Hoje o INSS tem um aplicativo, nós chamamos Meu INSS, tem o site. Então você juntará a documentação comprobatória e adentrará com o procedimento, com o processo administrativo no âmbito do INSS, e o INSS vai analisar essa documentação e vai conceder ou não o benefício. Em não sendo concedido o benefício, ali na esfera administrativa, ainda há trâmites que você pode cumprir, ainda há esferas administrativas, recursos que podem ser aplicados ali no âmbito do INSS, ou você vai para o Poder Judiciário, para a Justiça Federal, junta as provas e entra com a ação para garantir o benefício para aquele cidadão, aquela cidadã. Jonatas, nós tivemos há alguns anos a aprovação da reforma da Previdência. Essa aprovação, ela trouxe impactos diretos para os agricultores, para uma possível aposentadoria, para um segurado especial? Eu me recordo, Zé Neto, que as discussões para a reforma da Previdência foram intensas e envolveram os sindicatos, as classes, as representações dos agricultores, das agricultoras, dos pescadores, dos extrativistas. E essas discussões, elas tinham sempre uma preocupação muito grande. Primeiro, para preservar os direitos que já estavam adquiridos por parte do agricultor e da agricultora. Nós estamos inseridos numa região que é o semiárido nordestino, onde se caracteriza por anos com chuva, que nós chamamos quadra invernosa ou verão chuvoso, e anos ruins, onde nós temos chuvas abaixo da média normal para aquele ano. Então, a principal atividade que o nosso agricultor e a nossa agricultora tem é o que nós chamamos de agricultura de sequeiro. Você planta apenas naquele período chuvoso, no nosso caso de janeiro a maio. Então, quando não chove, nós temos uma quebra na produção e um prejuízo muito grande para os nossos agricultores. Por que eu estou dizendo isso? Apenas para esboçar que o agricultor, a agricultora, eles estão num contexto diferente. Eles têm uma vivência diferente. Eles têm uma dificuldade maior, que é a convivência com uma região que se caracteriza pela escassez de água. Então, o tratamento que o agricultor e que a agricultora precisa é diferenciado. É tanto que a contribuição, nós não vemos uma contribuição direta para o INSS como acontece nos outros regimes. Há uma alíquota que é aplicada na produção quando vendida, essa alíquota, que é a contribuição do agricultor e da agricultora para a previdência social. Então, o que é que eu vejo? A reforma da Previdência em si trouxe uma inovação, que foi a ficha de preenchimento anterior ao procedimento administrativo, no qual vai se detalhar ali, naquela ficha de preenchimento, os detalhes, a atividade, a quantidade de terra para a produção, se é um contrato de parceria, como acontece a produção ali, e isso vai ser juntado ao procedimento administrativo. Em si, quanto à idade, não houve modificação. É 60, 55 anos para o agricultor e para a agricultora. Quais são as provas da atividade do segurado especial? No caso, um agricultor que esteja nos acompanhando agora, quais são as provas que ele precisa levantar para ele conseguir um benefício? Perfeito, Zé Neto. Como eu falava há pouco, a portaria 990, no seu artigo 93, esclarece isso muito bem.
As provas, elas são variadas, são mais de 35 espécies de provas que podem ser usadas. Tem uma aqui que é muito importante, que é o CAF, que é o Cadastro de Agricultura Familiar, que pode ser feito na Emater, que pode ser feito nos sindicatos ou em algumas localidades, até mesmo na Secretaria de Agricultura. É uma prova muito importante. Outra que eu destaquei aqui anteriormente são as matrículas dos filhos na escola. É um auxílio maternidade que a senhora recebeu. São as provas, por exemplo, digamos que nós tenhamos um casal lá numa casa, né? O esposo já é aposentado, então ele já comprovou a sua atividade rural. Essas provas do esposo também podem ser aplicadas para a esposa na comprovação da atividade rural. No mais, são os comprovantes de compra que você faz. Você comprou uma foice, uma enxada, aqueles utensílios agrícolas para a atividade. Isso tudo são provas importantes. E outra prova são a unidade básica de saúde que você frequenta, o odontólogo que você frequenta, sempre colocar lá a profissão agricultor, agricultora, e guardar essas fichas, né, que elas podem servir aí para comprovar que você de fato é agricultor e assim você consiga o seu benefício. Hoje o nosso entrevistado é o advogado Jonatas Maciel. O que é que um agricultor, digamos agora que o nosso público, imaginemos aqui agricultores que estão nos acompanhando agora, que diante dessa idade que você inclusive trouxe aqui ao programa, né, mulher e homem, atingindo a idade, 55 mulher, 60 homem, qual é a primeira ação que eles devem ter? Pronto, completou o seu aniversário lá naquela data, sim, você já está apto para adentrar com o procedimento administrativo e requerer a sua aposentadoria. Então, reúna a documentação, toda essa documentação detalhada que eu acabei de falar para vocês, que é muito mais ampla. Nós estamos aí com 35 incisos que se referem diretamente sobre provas, então são provas variadas. Você junta essa documentação e aí, se você quiser, pode dar entrada através do meu INSS, de casa mesmo, procura um advogado da sua confiança, se você tiver dificuldades, e também você pode ir à agência do INSS e lá os funcionários haverão de protocolar o procedimento e aí você vai aguardar para saber se foi aprovado ou reprovado, e se aprovado, né, você vai estar aí aposentado.